Olá galera, bem-vindos ao Dança Além da Técnica e hoje nós vamos de série Klaus Viana falar de resistência. Mas antes da gente começar, eu já queria te convidar a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, a ativar o sininho para receber o comunicado dos próximos vídeos e também a curtir o vídeo aqui embaixo para dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele precisa ser espalhado para mais pessoas. Aproveita o tempo da vinheta para fazer tudo isso e eu retorno já já para a gente falar aí de mais um conceito do Klaus Viana. Então vamos lá, resistência. Quando a gente estuda então os apoios ativos e passivos, na ideia aí, na proposta do Klaus Viana do vídeo anterior, que se você não assistiu, eu aconselho que você assista, vai ter um cardzinho aqui em cima te indicando para esse vídeo. A gente começa então a pensar essa ideia da resistência no corpo. A resistência então está ligada aí a todo tipo de ação física que quando eu executo a gente percebe o trabalho dos músculos agonistas e antagonistas, né? Esse resistir tem a ver com como a nossa musculatura resiste ao movimento, sustenta e suporta esse movimento. O Klaus costumava dizer então, e a gente normalmente percebe que quando a gente vai para a cena, né, quando a gente está dançando, a gente usa aí um tônus um tanto mais elevado do que o nosso tônus cotidiano. E esse tônus mais elevado nos faz então vivenciar melhor essas experiências da ideia de resistência. Então a resistência para o Klaus, ela não está só presente quando a gente faz força, né? Trabalhar com a resistência, trabalhar a musculatura não acontece somente nos momentos de fazer muita força, né? Se eu levanto um braço, já existe uma ação de resistência, que o Klaus vai chamar inclusive de intenção e contra-intenção. Então eu tenho uma intenção de levantar o braço, mas existe uma intenção oposta na minha musculatura que quer levar esse braço de volta para o chão. Então essa relação já produz aí uma resistência nesse corpo, uma resistência nessa musculatura. É com a resistência que a gente consegue então vivenciar a relação do corpo com o espaço, essa projeção do corpo para as diferentes direções espaciais, e a gente consegue entender esse espaço então como algo que a gente vai moldando, que a gente vai perfurando, que a gente vai atravessando, né? Então, o ar como massa. Mesmo assim, o Klaus indica que o início do estudo da resistência se dê através de coisas mais sólidas, né? Então, é legal a gente começar a estudar a resistência percebendo os apoios a partir do chão, como é que a gente pressiona o chão e trabalha esse corpo em movimento e em relação com o chão, também com uma parede e inclusive posteriormente com outra pessoa. Quando a gente trabalha com uma outra pessoa em movimentos que dependam desse outro, a gente percebe muito essa troca de peso e aí essa relação do resistir, né, dessa contra-intenção é muito forte, a gente acaba entendendo melhor isso no corpo. Outra possibilidade de se trabalhar a ideia de resistência é através das pausas. Porque quando a gente suspende um movimento, a gente consegue perceber como é que o nosso corpo se organiza e o que é que está resistindo naquele momento, né? Para onde eu estou enviando as minhas intenções e eu percebo ali que existem tensões nessa minha musculatura que se eu relaxasse o movimento se desfaria, né? A gente desmontaria em cena.
Então essa é um pouco a ideia de resistência que está presente aí na nossa dança, em tudo que a gente faz em relação à dança. É legal entender que esse tônus mais elevado, quando a gente vai para a cena ou quando a gente dança, não tem a ver com excesso de força, com excesso de tônus, né? A ideia é que a gente busque esse tônus adequado, esse tônus ideal para o que a gente vai fazer. Quando um aluno às vezes vivencia um movimento e ele não sabe direito como fazer, ele tem a tendência a exceder ao tônus, né? Então muitos movimentos, quando a gente executa, e às vezes a gente vê pessoas em cena executando movimentos que ainda são difíceis para ela, a gente percebe que ela coloca muita força, né? Ela exagera nesse tônus. Então esse tônus elevado da cena não tem a ver com uma força exagerada, mas tem a ver com encontrar o tônus ideal para o movimento que você está realizando, que normalmente é um corpo menos relaxado do que aquele que a gente atua aí cotidianamente quando a gente está bem, tranquilo, em casa, fazendo coisas mais simples, né? Mas a proposta então é que a gente entenda esse colorido do tônus, esse acionamento, quando é que eu aciono mais a minha musculatura ou menos. E esse acionamento do tônus tem a ver com uma série de questões aí para o Klaus Viana, né? Desde a ideia de presença, que a gente começou lá no início, né? Desse corpo presente que entende a sua atenção do tônus, né? Que tem essa atenção no corpo, até a ideia de resistência que nós estamos trabalhando até hoje. Então essa é a proposta de entender essa resistência no movimento, nesse corpo em relação ao espaço e como é que o acionamento do tônus me ajuda então a executar a ação adequada no momento em que eu quero, para minha cena, para minha pesquisa, para minha aula, para aquilo que eu estou fazendo. Bom, terminamos por aqui então mais um conceito do Klaus Viana. Até o vídeo da próxima semana. Tchau, tchau!